paz do Senhor, queridos ouvintes. Neste momento, damos início a mais um episódio do On Podcast, um programa idealizado pela União de Mocidade Presbiteriana da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, na Bahia. Bom, pessoal, como vocês sabem, nós temos aí, aos pouquinhos, estudado aí todo o Evangelho segundo Marcos, e no episódio de hoje estaremos concluindo aí o capítulo 15 desse Evangelho. Então, desde já, agradeço a companhia de vocês, que Deus nos abençoe nesse estudo, que hoje vai ser novamente ministrado pelo nosso irmão Samuel. Então, possamos estar atentos aí à palavra de Deus e alegres de estar aprendendo mais da palavra dele. Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o diácono Samuel. E mais uma vez quero agradecer a oportunidade de poder participar desse podcast. É uma alegria muito grande para mim poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E desta feita nós vamos estudar o trecho aí de Marcos, capítulo 15, dos versos 42 ao 47, onde vai haver ali o relato do sepultamento de Jesus. Então, desde já pegue aí sua Bíblia e acompanhe a leitura. Diz o seguinte: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Amém. Então, nessa passagem bíblica, nós vamos ver, primeiro, que de fato o Senhor Jesus morreu, Não há dúvidas de que Cristo havia morrido, Não há margem para dúvida, nesse momento. E outro ponto que a gente vai observar aqui é a fé manifestada por este rapaz aí, José de Arimateia. Então, a morte de Jesus, ela é selada com a sepultura, e isso não deixa dúvidas. Nós acompanhamos aí nos versículos anteriores o momento em que Cristo desfalece, quando ele diz lá, está consumado. Então, no verso 37, Jesus dá um grande brado e expira, diz o relato ali de Marcos. E, após isso, há o sepultamento, comprovando que a morte de Cristo está selada, está confirmada. E, além disso, o que chama a atenção nesse texto é a vida aqui relatada de José de Arimateia. Pouco se sabe sobre ele. Apenas temos conhecimentos aí sobre a forma como ele honra e demonstra o seu amor por Cristo nesse momento. Então, ele esperava o reino de Deus. Era um homem que honrava a Cristo, fazia parte ali do Sinédrio, como diz aí o verso 43, era um ilustre membro do Sinédrio, mas que esperava pelo reino de Deus. Lá em João 19:38, há um relato sobre ele, e diz o seguinte, que ele era um discípulo de Jesus. Em Lucas 23, capítulo 23, verso 50, há outro relato sobre José de Arimateia, que diz o seguinte: ele era um homem bom e justo, e que não tinha concordado também com o desígnio e a ação dos outros ali do Sinédrio, dos demais líderes do Sinédrio, para a crucificação de Cristo. Então, eu fico imaginando como José de Arimateia deveria ser hostilizado ali naquele Sinédrio,
né? Ao contrário do que a maioria pensava, ao contrário do que a maioria do sinédrio ali tinha como ideia principal, ele vinha na contramão. José de Arimateia, ele vinha contra tudo e contra todos, né? E isso reflete muito os nossos dias atuais, né? O cristão, ele deve andar na contramão do mundo e deve permanecer firme, guardando a sua fé. Então, esses são os relatos sobre José de Arimateia. Ele manifesta sua fé em um momento diferente, né? É importante falar isso. Enquanto os discípulos haviam abandonado a Cristo, né? A gente viu também lá na perícope anterior, José de Arimateia estava ali no sepultamento de Cristo. Então, ele se dirige resolutamente, essa é a palavra que é utilizada ali no texto, a Pilatos e pede o corpo de Jesus, né? Enquanto as outras pessoas estavam longe, né? Algo que a gente pode refletir também é que as outras pessoas, elas honraram e professaram a Cristo somente quando ele estava ali operando milagres, quando ele estava ali vivo, né? Mas depois da morte de Cristo Jesus, as pessoas simplesmente deram as costas para Cristo. E geralmente isso acontece com a gente, né? Se a gente vacilar aí, nós só honramos, só vamos para a igreja, só adoramos o Senhor com alegria nos momentos de bonança, né? Quando Deus ali realiza de repente um milagre na sua vida, mas esquecemos muitas vezes do Senhor Jesus quando ele não realiza um milagre, por exemplo, né? Quando ele não realiza os nossos desejos, por exemplo. Então, José de Arimateia, ele é um exemplo para nós nesse texto. No verso 44, nós vamos ver que Pilatos ele se admira, porque Cristo havia morrido, né? Geralmente ali a crucificação demorava 3 dias, né? E Cristo já havia morrido. E o verso 44 segue, né? E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Verso 45, após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José de Arimateia. E a prática de pedir o corpo, né, culturalmente a gente observa aí, essa prática ela vem da família, né, ou então dos amigos mais próximos. Mas José de Arimateia, ele mostra o seu amor e a sua união a Cristo Jesus, né, a sua fidelidade, né, aquele amigo que quer estar perto. A gente geralmente assim tem 1 ou 2 amigos que a gente tem assim que sente que há uma união muito grande, e havia essa união de José de Arimateia a Cristo Jesus. Então ele não abandona a Cristo e faz questão de pedir o corpo a Pilatos. No verso 46 diz o seguinte: este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Então, nesse verso 46, nós vamos ver as etapas, né, de como foi o tratamento do cadáver ali de Cristo Jesus, né? Qual foi o tratamento que José de Arimateia deu ao Senhor quando ele estava morto. Então, em João 19:39, há um relato interessante, porque diz que o lençol ele estava com aromas, mirra e aloés, esses 2 aromas, e com uma quantidade de cerca de 100 libras. Esses aromas, eles para aquela época eram dignos apenas para os reis, né, daquela época. E isso mostra o cuidado, o zelo de José de Arimateia. Além disso, o túmulo que é registrado aí no verso 46, o túmulo em rocha, era um dos mais caros naquele momento. Então, isso mostra o empenho de José de Arimateia. Isso mostra que ele estava ali para entregar o seu melhor, né, aquilo que havia de melhor a Cristo. Por quê? Porque ele reconhecia que ali era o Filho de Deus e que necessitava, que deveria ser dado esse tratamento de um rei, o rei verdadeiro que Cristo Jesus é. Então, observe o zelo, o cuidado, o empenho de José de Arimateia ao tratar do corpo de Cristo Jesus. No verso 47,
caminhando aí para o final, nós vamos ver mais uma vez, assim como na perícope anterior, as mulheres aqui entrando em cena, né? Então, 47 diz o seguinte: ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Então, além dessas mulheres, havia ali José de Arimateia ao redor de Cristo. Mais uma vez, enquanto os discípulos, pessoas que viram milagres quando Cristo estava vivo, pessoas que viam as maravilhas de Cristo, essas pessoas estavam longe. Quem estavam ali? Aquelas mulheres e José de Arimateia. Concluindo aqui já, irmãos, que possamos ter essa plena certeza que Cristo morreu por nós e ressuscitou, cumprindo o plano perfeito de Deus, o plano de salvação. Que nós possamos olhar para esse exemplo de José de Arimateia, um homem que honrou a Cristo, que amou, que seguia, que era discípulo de Cristo e que mesmo quando ele estava morto, fez questão de estar ali ao seu lado, de pedir o seu corpo, de tratar bem aquele corpo, que possamos ter esse zelo, esse cuidado, essa paixão, esse amor que José de Arimateia nos ensina, e também ser firmes e corajosos como essas mulheres que ficam registradas aí no verso 47. Amém, irmãos? Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa passagem bíblica tão importante que desperta em nós como nós tratamos o Senhor, como nós nos relacionamos contigo, ó Deus. Que nós possamos oferecer ao Senhor o nosso melhor, tratar o Senhor como um rei que o Senhor é, tratar o Senhor como o Deus das nossas vidas, ó Deus, a começar de mim. Nós precisamos honrar o Senhor, precisamos declarar que só o Senhor é Deus, precisamos amar mais ao Senhor e que o Senhor nos ensine a fazer isso, porque nosso coração é corrupto, nossa natureza é pecaminosa, e nós precisamos do Senhor estendendo a sua mão sobre as nossas vidas e nos abençoando com graça, misericórdia e bondade. Deus, ajuda-nos a amar, a oferecer as nossas primícias ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado por estarem aqui. Eu agradeço também a participação que eu pude ter aqui com vocês. Agradeço também a Luíse. Que Deus possa te abençoar, Luíse. E é isso. Aguardem os próximos episódios. Deus abençoe. Amém, Samuel. Muito obrigada. Desejo o mesmo a você também. Assim como aos nossos ouvintes, que eles possam também ser abençoados por Deus. E somos gratos, pela companhia deles aí a cada episódio, estudando aqui junto com a gente. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. Possam te ver, meus ouvidos saber te ouvir, que meu falar seja agradável a ti, meu pensamento sempre te encontrar. Põe o teu caráter em mim, tira tudo que não é teu, porque sem fé não posso te agradar, sem santidade não há como te ver.
lave as minhas mãos, limpe o meu coração. Quero ver tua face resplandecer. Mostra-me tua glória, quero te ver. Me ensina a ser santo como tu. Desejo ser puro no meu viver. Meu corpo é santuário da sua habitação. Não vou entristecer seu coração. Possam te ver, meus ouvidos saber te ouvir, que meu falar seja agradável a ti, meu pensamento sempre te encontrar. Teu caráter em mim, tira tudo que não é teu, porque sem fé não posso te agradar. Sem santidade não há como te ver. Lave as minhas mãos, limpe o meu coração. Quero ver tua face resplandecer. Mostra-me tua glória, quero te ver. Me ensina a ser santo como tu. Desejo ser puro no meu viver. Meu corpo é santuário da sua habitação. Não vou entristecer seu coração. Me ensina a ser santo como tu. Desejo ser puro no meu viver. Meu corpo é santuário da sua habitação. Não vou entristecer seu coração.